congregação se colocar de pé, em reverência à leitura da Palavra de Deus. Nesta noite está registrada em Hebreus, capítulo 10. Epístola aos Hebreus. Hebreus está lá no finalzinho do Novo Testamento. Mais fácil achar o Apocalipse, depois vem dando marcha ré que logo encontra. Hebreus é uma cartinha curta, e ao mesmo tempo profundíssima. Hebreus 10. Vamos ler alguns versículos a partir do 19, diz assim, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém. Eterno Deus e Pai, adoramos o Teu nome, te agradecemos pela bênção de podermos entrar no véu, com toda a ousadia, e estar face a face com o Senhor. Agradecemos por esta palavra tão profunda, maravilhosa, eterna, e pedimos que tu venhas fixá-la no nosso coração, como pregos certeiros do pregador, que é o Espírito Santo. Dá-nos esta bênção, nós assim glorificamos mais uma vez o teu nome, por tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. O desejo de Deus sempre foi estar em contato com o homem, participando dos seus projetos, dos seus planos, do seu universo redentor. Sempre foi fazer com que o homem tivesse acesso ao coração dele. Isso começou lá no Jardim do Éden. E lá no Éden, Deus tinha toda a liberdade de falar com o homem, porque não havia nenhuma barreira que impedisse essa aproximação e essa conversa com o homem. Até o aparecimento do primeiro pecado, primeira desobediência, e a palavra diz no Velho Testamento que o salário do pecado é a morte, e justamente por isso, pela falha do primeiro casal lá no Éden, apareceu a primeira barreira entre Deus e o homem. O homem tentou remediar aquilo, fazendo vestes de folhas para cobrir seu pecado, sua desobediência, mas foi insuficiente. Até hoje, todos os arranjos que o homem faz a título de religião, para tentar remendar a sua situação, é ineficaz. Tudo que ele faz é ineficaz. Mas pela grande misericórdia de Deus, Deus fez a provisão do recurso para que o homem pudesse ter acesso novamente ao seu coração. Pela misericórdia de Deus, tão só e tão exclusivamente misericórdia dele. Porque a sua lei de santidade dizia que o salário, a paga daquele que comete uma amartia é pecado. Já dissemos aqui na igreja uma vez que amartia é uma palavra grega usada no exército grego de Alexandre, greco-macedônico. Nas milícias dele usava essa palavra, amartia. Amartia, todas as vezes que um arqueiro jogava uma flecha e errava o alvo, ele cometia uma amartia. E no Novo Testamento essa palavra foi usada para pecado. Então, pecado em grego é amartia. Pecado nada mais é do que errar o alvo que Deus criou para você acertar. E o alvo que Deus criou para cada um de nós aqui é vida eterna. Tudo que você faz que concorre para a vida eterna, você atirou a flecha no alvo. E tudo aquilo que você faz
que não tem nada a ver com aquele alvo, com aquele objetivo, é a amartia. Existe a amartiazinha pequena, mini, microscópica, e tem aquelas cavalares, errar o alvo por 1 palmo, outras vezes por 400 quilômetros. São as amartias que nós cometemos. Então, lá no Éden, o homem cometeu a primeira amartia, a primeira desobediência. E ele errou o alvo, o objetivo que Deus tinha criado para ele. A Bíblia de Adão era de 2 versículos. Eu acho que um versículo era o Velho Testamento e o outro versículo o Novo Testamento. Só 2 versículos para guardar. Que mamata, hein? Mas mesmo assim o homem não guardou aqueles 2 versículos. Cometeu a martiazinha dele ali. E justamente por isso, a barreira apareceu, ele procurou dar um jeito com as suas vestes de parreira, de figueira, mas não surtiu nenhum efeito, porque os nossos arranjos não conseguem aplacar a ira de Deus diante de uma amartia. Por isso que Deus fez a provisão dele mesmo. Matou um animal, derramou o sangue daquele animal, tirou o couro do animal e vestiu o homem com o couro do animal. Foi a provisão dele. A história se passou, sendo que Deus sempre quis amar o mundo. Não era amar um casal, um homem, uma família, uma determinada nação da terra. O propósito de Deus não foi amar só Israel. No Velho Testamento, o relacionamento de Deus era só com Israel. Mas não era o objetivo final dele. O objetivo final dele está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então o Senhor foi, à guisa de acertar o caminho do homem, novamente, quebrando aquela barreira, o Senhor levantou um povo através de Abraão. Abraão gerou Isaac, Jacó gerou 12 filhos, 12 tribos, as 12 tribos formaram a nação de Israel. E ali, trabalhando com Israel, o Senhor deu os mandamentos, deu as leis, deu a terra, posteriormente deu o templo, o ofício sacerdotal, o ministério dos sacerdotes. Deus foi fazendo tudo isso com Israel. Mas o objetivo dele era alcançar a igreja. Era o mundo inteiro. A igreja não era a igreja israelita, a igreja é a igreja gentílica. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então o objetivo de Deus, o objetivo final dele era alcançar o mundo inteiro. Mas para que nós entendêssemos os planos dele, ele deu leis, deu sacerdócio, deu templo, deu terra, deu a nação lá em Israel. Para que hoje nós pudéssemos observar e ver a bênção que nós temos. Nós temos o acesso à presença de Deus Pai. Nós podemos falar com Ele, Ele falar conosco, nos visitar, nos dar porção do seu Espírito. O mesmo Espírito que repousou sobre Jesus, Ele hoje habita no nosso coração. O Espírito de Santidade, que é como a pomba. Qualquer dia nós vamos falar aqui sobre a pomba, essa pombinha. Eu lembro que há uns 15 anos nós estávamos na Bélgica fazendo um trabalho de evangelização e dormimos dentro do veículo mesmo, eu mais uns 3 pastores. E naquela noite o Senhor me deu um sonho. Eu via o pastor da Bélgica que ia nos receber no dia seguinte. Eu nem o conhecia, mas eu conheci no sonho. O Senhor me apresentou no sonho. Nós chegamos lá e nós estávamos chegando, chegou uma pombinha voando. Ia pousar na cabeça dele. Ele põe uma vassoura e começou a afugentar aquela pomba. E a pombinha voou. Não conseguiu pousar na cabeça dele. Acordamos de manhã,
oramos ali pelo sonho, o Senhor mostrou assim, ele não vai aceitar a obra do Espírito Santo. Nos recebeu muito bem. Mas a obra não foi gerada porque ele não aceitou, ele espantou a pomba, espantou o Espírito Santo. E o Senhor dá essa porção do Espírito àqueles cujo coração é um ninho para essa pomba, um ninho aconchegante, cuja mente está em santidade, porque o Espírito de Deus é santo. No Velho Testamento, portanto, Deus colocou uma série de véus, uma série de impedimentos para o homem chegar. O homem chegava, mas tinha que passar por vários véus. Isso ele colocou lá no tabernáculo, que era o local de encontro de Deus com os homens. E esse tabernáculo, ele tinha 4 véus. Mas nós falamos a respeito de 3 véus, sabe por quê? Porque o primeiro estava sempre aberto. Então o primeiro não era impedimento. O primeiro véu, a primeira cortina, que estava na porta do tabernáculo, ficava sempre aberta. Era uma porta larga, porque o Senhor recebe o pecador com os braços abertos. É fácil. Ninguém precisa empurrar essa porta, não é uma porta pesada. Precisa juntar São Sebastião, São João, Santo Antônio, Santa Isabel, para empurrar essa porta, nada disso. O Senhor disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Primeira porta, primeiro véu, era fácil. Mas esbarrar a mão, o véu abria. Então não era impedimento, eram 4 véus, mas esse primeiro não conta, porque estava sempre aberto. Agora os 3 outros, eles estavam vedados para a congregação não podia passar por eles. 3 véus restantes. Era o véu que fazia a separação do pátio para a tenda da congregação, para entrar no lugar chamado lugar santo. Depois tinha um outro. Nesse, só os sacerdotes podiam entrar. Esse primeiro véu. Só os sacerdotes tinham o direito de entrar ali, no lugar santo. Na frente deles tinha o segundo véu. Era um véu pesado, todo de malha, entretecido com 3 tipos de fios, até fio de ouro, púrpura, carmesim, branco, azul. Um véu pesado. Aquele só o sumo sacerdote podia passar. E assim mesmo, uma vez por ano. 364 dias ele estava proibido de entrar ali também, só um dia por ano. E assim mesmo, ele tinha que entrar ali com o sangue do cordeiro. Na noite que antecedia esse grande dia, chamado Dia da Expiação, também conhecido em hebraico como Yom Kippur, é o dia da expiação, o único dia que o sumo sacerdote podia atravessar o segundo véu. O único dia. Ele dormia com 4 levitas do lado dele. Os levitas faziam vigília ali do lado dele. Ele tomava banho, raspava os pelos do corpo, não podia usar nada de lã para não suar e o suor contaminar a roupa. Ele tinha que usar linho puro, branco, alvejado, desde as roupas de baixo até a túnica que vinha por cima. E ele morrendo de medo. Se houvesse qualquer contaminação naquela roupa, o Senhor fulminava ele lá no Santo dos Santos. Ao atravessar o segundo véu, ele entrava com o sangue na frente. Senhor, eu estou coberto aqui pelo poder do sangue, o Senhor tem misericórdia de mim. Ele estava representando a nação de Israel. Ele aplicava o sangue na tampa da Arca da Aliança. Devia ser um móvel mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, de madeira, forrado de ouro por dentro e por fora. E em cima tinha uma tampa de ouro maciço. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins, um voltado para o outro.
olhando para o centro da tampa, que era onde se colocava o sangue. O sumo sacerdote entrava ali tremendo e temendo com o sangue, aplicava o sangue ali. E os dois querubins olhando para o centro da tampa. Dali o Senhor Deus falava ao coração do sumo sacerdote. Porque ele atravessava ali o terceiro véu, que era a tampa da arca, também chamada de propiciatório. Finalmente o sumo sacerdote ouvia a voz do nosso Deus. Ali o Senhor, nosso Deus, falava ao coração do sumo sacerdote. Ali ele podia ouvir a voz de Deus. Depois de passar 3 véus, passava o primeiro, que só o sacerdote podia entrar, passava o segundo, que só o sumo sacerdote podia passar, uma vez por ano, com sangue, e finalmente ele atravessava o terceiro véu, que era a tampa da arca, tampa de ouro maciço. Com o poder do sangue ele chegava ali, e Deus falava ao coração dele. 3 véus. E o Senhor ia afunilando a quantidade de pessoas. Naquele véu que ficava sempre aberto, todo mundo podia entrar, era a congregação. O outro, só os sacerdotes. O outro, só o sumo sacerdote. E o terceiro véu era com o colocar do sangue ali, o sacerdote todo arrumado, aí Deus falava ao coração dele, era o terceiro véu. O desejo de Deus foi sempre falar ao coração do homem. Ele sempre desejou ter comunhão com o homem. Há homens que querem ser deuses. Querem ter a prepotência de serem como Deus. Serem adorados, serem idolatrados, serem colocados em pedestais, aplaudidos, elogiados. Querem que se queime incenso para eles. Muitos homens assim. Todo mundo aqui conhece. Mas o Senhor Jesus, sendo Deus, ele fez questão de ser chamado homem. Ele diz assim, o Filho do Homem. Ele tinha orgulho de participar da raça humana, da espécie humana. A palavra diz aqui em Hebreus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor sempre, ele se ateve ao coração do homem, sempre se preocupou com o homem. Por isso é que ele quis ter essa experiência, a experiência de ter um corpo como o nosso. Andar nas estradas poentas da Palestina, saber o que é suor, o que é cansaço, o que é sede, o que é ser feio, o que é ser desprezado, o que é ser humilhado, o que é ser discriminado. Há muitos irmãos aqui que são discriminados. Isso não é fácil, não. Mas Jesus passou por isso. Chore aos pés dele, fale com ele, porque ele vai entender a sua dor. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz. Com insistência, ora que tu vais vencer. O que tu precisas, conta para Jesus. Porque ele fez questão de passar por um corpo como o nosso. Lá na eternidade, ele viajava com a velocidade da luz, velocidade do pensamento. Ele quer se deslocar e até a constelação de Andrômeda, ou a uma galáxia qualquer, num piscar de olhos, a velocidade do pensamento, ele ia lá e voltava. Mas atrelado, preso num corpo como o nosso, para andar de Cafarnaum até Belém é uma luta. Cafarnaum a Tiberíades, tinha que pegar um barco, atravessar, enfrentar a tempestade. Jornada de um sábado, caminhar debaixo do sol quente. Ele quis saber o que é isso, porque sabia que os seus servos passariam por isso. Ele se compadece de nós porque sofreu nossas dores. Você vai dizer, Senhor, eu estou deprimido. O Senhor sabe o que é isso. Ele teve depressão também. Eu estou angustiado, Senhor. Ele teve angústia de suar sangue por todos os seus poros. Senhor, eu estou tendo pavor. Ele teve pavor também. Ele fez uma oração pedindo que o Pai passasse dele aquele cálice. Meu pai, ele disse, Abba, Pai. Abba é papai.
Paizinho querido, se tem algum jeito, alguma outra maneira de salvar a minha igreja, mostra, meu Pai. Mas se não houver, que não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. Contanto que esta igreja seja salva. Que algum dia eles estejam comigo, onde eu estiver contigo, eu quero que eles estejam também. Porque a casa do meu Pai, Abba Pai, há muitas moradas. Por isso ele quis se compadecer conosco e quis ter um corpo como o nosso. Sofrer aflições como ninguém aqui sofreu. O seu corpo. Mas dentre todos os mistérios que Jesus quis passar, foi a abertura desses 3 véus. Ele quis abrir esses 3 véus. Ele sabia que não era tarefa fácil rasgar esses 3 véus. O primeiro, o segundo e o terceiro. E eles se abriram de maneira fantástica. E tudo aconteceu depois que ele entrou em Jerusalém e foi saudado por uma turba, uma multidão que jogava roupas, jogava ramos, jogava palmas de folhas. Ao seu caminho ele passava montado num jumentinho, animal de carga. E a multidão bramava dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ele entrou em Jerusalém. Um domingo. E ele sabia que ele ia começar a rasgar os véus ali, naquela semana. Ele foi levado a julgamento. E ele esteve diante das autoridades romanas e judaicas. E diante de um homem que ele criou, desde que aquele homem era ser unicelular, dentro do ventre materno, o Senhor Jesus o conhecia. Porque o Senhor é Deus, conhecedor e criador de tudo aquilo que estava na estrutura daquele homem. Veja que ironia da história. Uma criatura julgando o Criador. Ele procurava arrancar dos lábios de Jesus uma blasfêmia. Tentou de todo jeito. Ele perguntou: tu és o Filho de Deus? E Jesus ficou calado. Como réu, ele tinha direito de ficar calado. Não responder. O sumo sacerdote manda um serviçal dele dar um corretivo em Jesus. Um soldado daquele lá, homem dos 2 metros de altura, com um punho que parecia uma marreta, com as costas da mão, provavelmente, deu uma bofetada no Senhor. Como ousas não responder o sumo sacerdote? Está falando contigo. E Jesus vira para ele e diz assim: se fiz mal, dá testemunho do mal que fiz. Mas se eu fiz bem, por que me feres? Essa pergunta está ecoando no ouvido desse cidadão até hoje. Esteja lá onde ele estiver. O sumo sacerdote viu que para arrancar qualquer coisa de Jesus, tinha que colocar Jesus embaixo de juramento de Deus. E é por isso que ele diz assim: eu te conjuro pelo Deus vivo. Aí a coisa mudou de figura. Eu te coloco agora debaixo do julgamento do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. És tu, Filho de Deus? Agora Jesus tinha que se pronunciar, porque foi colocado debaixo de juramento. E agora não era o Criador e a criatura, era o juiz e o réu. Ele tinha que falar. E Jesus se limitou a dizer: tu o dizes. Usou as próprias palavras do seu juiz. Ele disse: tu dizes, eu sou o Filho de Deus. Nesta hora, o sumo sacerdote judeu, todas as vezes que eles ouviam a blasfêmia, eles rasgavam as vestes. Eles sabem como é que eles rasgavam as vestes? Eles se curvavam
e pegava a barra do vestido dele, a barra das vestes, e rasgava de baixo para cima. Quando eles ouviam uma blasfêmia. E Jesus já esperava isso. És tu, filho de Deus, eu te coloco debaixo de julgamento. E Jesus disse, tu dizes. E o homem disse, blasfemou, abaixou o corpo, foi lá e pegou a barra das vestes dele e rasgou, de baixo para cima. Era a abertura do primeiro véu, louvado seja Deus. O véu da religião, o véu do sacerdócio humano, o véu das limitações da criação da mente humana. Ele veio para rasgar esse véu, para derrubar a religião, para acabar com a religião de 2000 anos. Rasga mesmo, sacerdote, rasga as vestes, que eu vim para isso, para abrir um novo e vivo caminho para que minha igreja possa passar. Ir além do véu, ir além da cegueira da religião, dos princípios humanos, das votações, das grandes conferências, que confere, desconfere e não chega a canto nenhum. É para isso mesmo que eu vim. Fizeste bem. Com a sua ira, ficou nervosinho, rasgou as vestes, é para isso mesmo. Lá se foi o primeiro véu. Aleluia. Primeiro véu rasgado. De baixo para cima, sabe o que quer dizer isso? O véu rasgado pelo homem. É uma atitude humana, de baixo para cima. Um já estava garantido. Agora ia para o segundo. O segundo ia ser mais difícil. O primeiro foram só umas chicotadas, 40 chicotadas menos uma, que rasgaram a pele, deixando expostos os nervos superficiais, hemorragia, hematomas, murros, pontapés, paulada na cabeça. O primeiro véu custou isso. O segundo ia ser pior um pouquinho. Porque o segundo véu ia acontecer lá no Calvário. Aí já era crucificação, já era cravo, nas mãos, nos pés, quase choque neurogênico de dor. Procuraram dar um anestésico a ele, um analgésico, que era fel misturado com vinagre, molhado numa esponja, mas ele recusou aquilo. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. E ali também no Calvário custou a coisa mais séria da vida de Jesus. O abandono do Pai, que ele chegou a reclamar. Ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele disse em hebraico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele nunca tinha sido separado do Pai, nunca. Separação de Deus representa inferno. Inferno é separação de Deus. Inferno não tem nada de bichinho vermelho, com chifre, rabinho de seta, aquele negócio todo, carnaval, fogo, calor de 40 graus do Rio de Janeiro, praia de Copacabana, futebol, novela. Inferno não é isso não. Se o inferno fosse assim, já estava aqui mesmo. Tudo prontinho. Inferno é a ausência de Deus e ponto final. A ausência de Deus e de todo mundo. É você sozinho mesmo. Só sua mente, seu pensamento vagueando no espaço. Isso é inferno. Não vê mais nada pior do que isso não. E foi o inferno na vida do Senhor. Sabe por que ele resistiu? Ele resistiu a tudo aquilo porque ele tinha uma coisa que nós não temos. Ele não tinha pecado. Nenhum pecado. Jesus era como uma criança de colo. Eu estava pegando um bebezinho de alguns meses no colo, brincando ali, sorrindo, sem nenhuma desconfiança de mim, nenhuma antipatia. Aquele olharzinho cândido, puro. O olhar de Jesus era mais ou menos assim.
Imagine um homem de 30 anos com o olhar de um bebê recém-nascido. Mais ou menos assim. Jesus nunca olhou desconfiança para ninguém. Nunca tratou mal a ninguém. Nunca odiou ninguém. Nem o seu traidor. Ele tratava bem o seu traidor. O homem que ia entregá-lo por 30 moedas de prata, ele nunca tratou mal, porque na última ceia ele disse, um de vós haverá de me trair. Se ele tratasse Judas mal, todo mundo ia dizer, deve ser Judas. Mas eles não disseram isso não, eles disseram, porventura sou eu? Ninguém desconfiava que era São Judas. Ainda deu um beijo nele, osculou, deu um pedaço molhado, o pão com molho, chamou de amigo. Senhor, assim. E a maior dificuldade para Jesus foi essa. Para rasgar o segundo véu, foi o abandono do Pai. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. E das 7 palavras que Jesus falou 7 frases. A última delas foi, Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tombando sua cabeça, a palavra fala que neste momento ele estava no Monte Calvário, fora das muralhas de Jerusalém. Dentro das muralhas, no Monte Moriá, dentro de Jerusalém, estava o Monte do Templo, o véu se rasgou. Segundo véu. Agora foi diferente, não foi de baixo para cima não. O véu agora se rasgou de alto a baixo, foi Deus que rasgou. O arcanjo foi lá e rompeu o véu da separação. Segundo véu também se acabou. Esse foi o mais difícil. Agora faltava o terceiro, que é o texto que nós lemos aqui na palavra do Senhor, que diz assim, Ele nos abriu um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, o véu da sua carne. Jesus era a arca da aliança. Estava fechada. Sua pele tinha sido gretada pelo látego, pela ponta do chicote, com cravos, pedaços de osso, seja lá for. A pele dele foi lavrada por chicotes, com pancadas e golpes e bofetadas de toda sorte, cusparadas e tudo isso. Mas o véu, o último véu, o véu da sua carne estava fechado ainda. Quem iria abrir? Primeiro foi o sacerdote que abriu. O segundo foi Deus. E o terceiro tinha que ser aberto pelos gentios. Porque foi para os gentios, para o mundo inteiro, que Deus tinha bênção. Não era por mão de sacerdote, não era mão por judeu, tinha que ser por mão de romano. E os criminosos que eram pendurados lá, era uma sexta-feira. O sábado começava sexta-feira às 18 horas. Eles não podiam admitir que ficasse corpos pendurados lá depois de 6 horas da tarde. Porque ia contaminar o sábado deles. Então a pessoa, quando estava demorando a morrer, eles iam lá com a marreta e partiam as pernas da pessoa, porque o crucificado, ele procura apoiar os pés, os pregos ali, o anteparo, para poder respirar, senão ele morre sufocado. E alguns mais robustos, mais fortes, os outros salteadores do lado de Jesus, eles estavam com saúde. Jesus estava doente. Jesus estava fraco. A energia que ele acumulou em 30 anos, ele gastou em 3. Ele deu o dízimo da energia dele. 3 anos é o dízimo de 30. Tudo que ele acumulou com 30 na oficina de carpinteiro, carregando tora nas costas, era um treinamento, batendo marreta e martelo e serra e chore, aquela coisa toda, é treinamento. Ele devia estar todo músculo, toda energia,
porque sabia que os 3 próximos anos ele só ia se extinguindo. Quando chegou lá no Calvário, ele já estava no aro, não tinha mais nada para gastar. Então ele morreu cedo. Com 3 horas de crucificado, ele morreu. Do meio-dia até as 3 da tarde. Até as 3 da tarde ele estava morto. Não podia chegar às 18 horas, às 6 horas da tarde. Mas os outros 2 estavam sadios, salteadores da quadrilha de Barrabás, gente forte, bem alimentada. Então eles ficaram lá vivos. Os soldados foram lá e quebraram as pernas de um, quebraram a perna do outro. Quando chegaram no do meio, ó, esse aqui não vai precisar quebrar a perna dele não. Porque a profecia dizia que nem um osso dele seria partido, nem um osso seria quebrado. E a palavra profética estava ali sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ninguém vai quebrar um osso dele. E agora o soldado romano chega com a lança, aí vai se cumprir a profecia. O 3º véu vai ser rompido agora. O 3º véu. Não é soldado, não é judeu, não é sacerdote, não é levita, nada disso. É um gentio. E o gentio chegou, representando cada um de nós aqui. Nós chegamos a essa arca com sede, para conhecer os segredos da eternidade, os segredos de Deus. Aí estava aquela arca que Deus velou por ela por 33 anos. Chegou o final do seu ministério. E Ele queria que nós abríssemos a arca para descobrir os segredos. E o soldado romano chegou ali, constatou, esse aqui está morto. Mas só para confirmar mesmo se ele está morto, eu vou romper o tórax dele com a ponta da minha lança. E ele introduziu a lança no lado do Senhor para atingir o coração, mas o nosso coração funciona dentro de uma bolsa d'água chamada pericárdio. É um saco cheio d'água. E o coração bate ali dentro daquele saco. Não é água, é um líquido parecido com água. Um líquido ceroso. E a lança pega exatamente do pericárdio e sai água. Introduz mais um pouco a lança, pega o ventrículo e sai sangue. A palavra fala isso. Por que saiu água? Por isso. Todos nós temos água em volta do coração. A lança pega primeiro o saco pericárdico e derrama água. E depois vai mais à frente um pouquinho, pega o coração, o ventrículo e sai o sangue. Ali estava uma profecia. O mundo não conhece isso. Porque o Senhor Jesus disse, eu vivo e vós vereis. Um pouco que o mundo não me verá mais. O mundo pode ver aspectos físicos, mas a igreja do Senhor tem a revelação do Espírito. A lança introduzida pelo romano, que é o gentio, que representa todos nós aqui. E 2 elementos saem dali. Água e sangue. Sabe o que representa isso para nós? Deus estava tirando do lado de Jesus a esposa dele, a igreja. A igreja estava nascendo ali naquela hora. A água representa o batismo nas águas. E o sangue representa o batismo do Espírito Santo. O batismo com o seu Espírito. O sangue de Jesus foi derramado ali. 49 dias depois, o Espírito Santo desceu sobre a terra. Louvado seja Deus. 49, 7 vezes 7. O Espírito Santo é o sangue mais que perfeito que Jesus derramou. Assim como o sangue dava vida ao corpo de Jesus, o Espírito Santo dá vida à igreja, que é também seu corpo. De maneira maravilhosa. O mundo não vai entender isso nunca. Mas nós sabemos. Os 2 elementos ali. Interessante que o Senhor Deus, lá no livro de Gênesis, quando ele cria a mulher, ele podia ter criado a mulher também do barro. Fazia lá um boneco de barro, soprava e transformava na mulher. Mas o Senhor não fez assim. O Senhor queria nos dar uma lição. Criou o homem e viu que o homem, não era bom que o homem ficasse só. Foi fazer uma cirurgia. Até os médicos discutindo qual a primeira profissão
que houve no mundo, né? A primeira pessoa foi o cirurgião, foi a cirurgia que o Senhor fez, lá da costela de Adão. Aí o outro assim, não foi o cirurgião, não. Foi o anestesista. Porque antes de fazer a cirurgia, caiu um pesado sono sobre Adão. Adão dormiu. O anestesista é aquele que faz o paciente dormir, faz da cirurgia. Mas já diz o outro lá que foi eletricista, quando o Senhor diz, haja luz e houve luz. E fica essa briga. Mas o fato é que o Senhor fez essa operação em Adão. E tirou uma das costelas de Adão, quer dizer, operou o lado de Adão e extraiu dali a noiva. Enquanto ele dormia. Adão dormindo, o Senhor tirou a noiva do lado dele. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. Caiu sobre Jesus o sono da morte. Enquanto ele dormia, o Senhor extraiu água e sangue do lado de Jesus e formou a igreja amada. Igreja, tu vais subir. Espera mais um pouquinho, que o noivo há de vir. O Senhor disse assim, eu vou ali e volto já. São 2 dias só. 2 dias. 2 milênios. Porque para o Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia. Um dia como se fosse 1000 anos. Isso aconteceu 2000 anos? 2 dias. Vou ali e volto, hein? Eu vou ali só preparar o nosso apartamento numa cidade chamada Nova Jerusalém. Onde as ruas são de ouro. Onde o nosso noivo está glorificado. Seus cabelos como alva-lã, o rosto como o sol que brilha, seus olhos como tochas de fogo, sua voz como voz de multidão, vestes talares até o chão, o ouro, cinto de ouro puro de ufá, seus pés como latão reluzente. Ele tem voz de muitas águas, que consegue ouvir a voz de 8 bilhões de seres humanos orando ao mesmo tempo. E ele responde 8 bilhões de pessoas com voz de cachoeira, de muitas águas e de multidão. Esse é o nosso rei, o leão da tribo de Judá, que triunfou no Getsemane, foi vitorioso no Calvário, ressuscitou dentre os mortos e vive e reina à direita de Deus Pai e de novo há de vir, cheio de glória, para reinar e julgar vivos e mortos. E o seu reino não terá fim. Louvado seja Deus. Que maravilha. O Senhor quer ser glorificado hoje à noite, hoje, por Ele ter aberto para nós esses 3 véus. Especialmente o segundo, foi o mais custoso. Ele custou o inferno. 3 horas de inferno. 30 anos de trabalho como carpinteiro. 3 anos de ministério. 3 horas de inferno. Com abandono do Pai. Até a luz desapareceu. A luz se fez trevas, arcanjos sumiram. Querubins, gente curada, leproso purificado não estava ali. Gente ressuscitada, ninguém estava ali. Todos o abandonaram. Porque o trato da eternidade era esse. Ele ia passar tudo sozinho. Ele ia pisar o lagar sozinho para conquistar para nós a vitória e vida eterna. Ele triunfou sobre a morte. E o apóstolo Paulo diz, ó inferno, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória, ó morte? Estragada foi a morte pela vitória. Porque os grilhões do inferno não foram poderosos para sustentar, para reter o Filho do Deus vivo, que é vida em vida e abundância. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos cantar esse louvor aí. 624. Vamos cantar esse louvor, glorificando ao Senhor. Rohai da Hadahai, Sohai. Roham da Gai, Sohai. Redohalahai, Sohai. Rohai, Sohai, Sohai.
Glória a Deus. Nós estamos encerrando este culto. Vamos transmitir algumas revelações que o Senhor concedeu. São 4 revelações. A primeira delas fala a respeito de um senhor que tem vindo buscar do Senhor aqui na igreja uma bênção para o seu casamento. E o Senhor diz a ele: clama a mim e te responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor tem essa bênção, porque o Senhor considera sagrado o matrimônio. Se você tem essa dificuldade, o Senhor manda você clamar, que Ele vai te responder. O Senhor mostra também uma senhora que está muito aflita, porque sua filha está pretendendo mudar-se para outro estado do Brasil. E o Senhor diz a essa senhora que, pela sua fidelidade, não permitirá que isso aconteça. Então está dando um livramento. A terceira revelação é uma senhora que tomou emprestado uma quantia com seu irmão e não consegue pagar, irmão mesmo, família. E amanhã haverá um encontro na família e o Senhor manda dizer a ela para não deixar de ir a esse encontro e procurar seu irmão à parte. O Senhor vai dar uma bênção nisso aí. E finalmente um jovem, um rapaz que teve uma discussão com seu pai, está arrependido e pensa em ligar para o pai, mas não está tendo coragem. E o Senhor vai dar essa coragem a ele, procurar o pai, que o Senhor tem neste ato, o Senhor tem uma bênção para ambos. Nós vamos orar ao Senhor, encerrando este culto, pedindo que o Senhor nos abençoe e que continuemos a glorificar o Senhor por esse novo e vivo caminho. Dependentes, sem expressão, como nós somos, mínimos, e o Senhor fala conosco. E o Senhor nos chama por nome. O Senhor chama sempre gentil, porque o Senhor é um cavalheiro. Serva querida, meu servo, meu filho. Tá? Até para exigir certas coisas, até para nos repreender, o Senhor é gentil. É maravilhoso no trato conosco. E nós temos essa bênção de podermos passar por todos esses véus. O primeiro já estava aberto. O segundo, ele conquistou o terceiro, o terceiro e o quarto, que é o terceiro para nós. O Senhor abriu todos os véus e nós temos acesso a essa arca que está aberta. E dentro dela tem as tábuas da lei, que é o coração do Pai. Tem o prato de maná, que é Jesus, o pão da vida. E tem o cajado do Espírito, que é a revelação, a direção do Espírito, dons e frutos do Espírito, que nos conduz à eternidade. Eterno Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta hora e queremos te agradecer por Tua presença conosco mais uma vez. E pelos Teus sinais neste culto, falando ao nosso coração, nós queremos te exaltar por esse novo e vivo caminho, não criado por homens, porque as coisas que Tu fazes são inimagináveis. Nem sequer passa pelo nosso coração essa possibilidade. Mas Tu tens nos revelado as coisas porque somos pequeninos, necessitados. Enquanto permanecermos assim, Tu continuarás a falar ao nosso coração. Dá a Tua bênção à Tua igreja, todos que sentiram, Senhor Deus, o toque do Teu Espírito, através dos dons, através da palavra, dos louvores, todos os atos, enfim, deste culto. Dá a Tua bênção, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno e maravilhoso do nosso Deus Pai, que a consolação, a graça do Espírito Santo repouse sobre vós, e todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Nós podem ser, tirou a noiva do lado dele. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. Caiu sobre Jesus o sono da morte. Enquanto ele dormia, o Senhor extraiu água e sangue do lado de Jesus e formou a igreja amada. Igreja, tu vais subir. Espera mais um pouquinho, que o noivo há de vir. O Senhor disse assim, eu vou ali e volto já. São 2 dias só. 2 dias. 2 milênios. Porque para o Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia. Um dia é como se fosse 1000 anos. Isso aconteceu 2000 anos? 2 dias. Vou ali e volto, hein? Eu vou ali só preparar o nosso apartamento numa cidade chamada Nova Jerusalém. Onde as ruas são de ouro. Onde o nosso noivo está glorificado. Seus cabelos como alva lã, o rosto como o sol que brilha, seus olhos como tochas de fogo, sua voz como voz de multidão, vestes talares até o chão, o ouro, cinto de ouro puro de ufá, seus pés como latão reluzente. Ele tem voz de muitas águas,
que consegue ouvir a voz de 8 bilhões de seres humanos orando ao mesmo tempo. E ele responde 8 bilhões de pessoas com voz de cachoeira, de muitas águas e de multidão. Esse é o nosso rei, o leão da tribo de Judá, que triunfou no Getsemane, foi vitorioso no Calvário, ressuscitou dentre os mortos e vive e reina à direita de Deus Pai e de novo há de vir, cheio de glória, para reinar e julgar vivos e mortos. E o seu reino não terá fim. Louvado seja Deus. Que maravilha. O Senhor quer ser glorificado hoje à noite, hoje, por Ele ter aberto para nós esses 3 véus. Especialmente o segundo, foi o mais custoso. Ele custou o inferno. 3 horas de inferno. 30 anos de trabalho como carpinteiro, 3 anos de ministério, 3 horas de inferno, com abandono do Pai. Até a luz desapareceu. A luz se fez trevas, arcanjos sumiram, querubins, gente curada, leproso purificado não estava ali, gente ressuscitada, ninguém estava ali, todos o abandonaram. Porque o trato da eternidade era esse, ele ia passar tudo sozinho, ele ia pisar o lagar sozinho, para conquistar para nós a vitória e vida eterna. Ele triunfou sobre a morte, e o apóstolo Paulo diz, ó inferno, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória, ó morte? Estragada foi a morte pela vitória. Porque os grilhões do inferno não foram poderosos para sustentar, para reter o Filho do Deus vivo, que é vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos cantar esse louvor aí. 624. Vamos cantar esse louvor, glorificando ao Senhor. Rohai da Hadahad, Sohai. Roham da Gai, Sohai. Redohalahad, Sohai. Urahai, Sohai, Sohai. Até
nós estamos encerrando este culto, vamos transmitir algumas revelações que o Senhor concedeu. São 4 revelações. A primeira delas fala a respeito de um senhor que tem vindo buscar do Senhor aqui na igreja uma bênção para o seu casamento. E o Senhor diz a ele: clama a mim e te responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor tem essa bênção, porque o Senhor considera sagrado o matrimônio. Se você tem essa dificuldade, o Senhor manda você clamar, que Ele vai te responder. O Senhor mostra também uma senhora que está muito aflita, porque sua filha está pretendendo mudar-se para outro estado do Brasil. E o Senhor diz a essa senhora que, pela sua fidelidade, não permitirá que isso aconteça. O Senhor está dando um livramento. A terceira revelação é uma senhora que tomou emprestado uma quantia com seu irmão e não consegue pagar, irmão mesmo, família. E amanhã haverá um encontro na família e o Senhor manda dizer a ela para não deixar de ir a esse encontro e procurar seu irmão à parte. O Senhor vai dar uma bênção nisso aí. E finalmente um jovem, um rapaz que teve uma discussão com seu pai, está arrependido e pensa em ligar para o pai, mas não está tendo coragem. E o Senhor vai dar essa coragem a ele, procurar o pai, que o Senhor tem neste ato, o Senhor tem uma bênção para ambos. Nós vamos orar ao Senhor, encerrando esse culto, pedindo que o Senhor nos abençoe e que continuemos a glorificar o Senhor por esse novo e vivo caminho. Dependentes, sem expressão, como nós somos, mínimos, e o Senhor fala conosco. E o Senhor nos chama por nome. O Senhor chama sempre gentil, porque o Senhor é um cavalheiro. Serva querida, meu servo, meu filho. Tá? Até para exigir certas coisas, até para nos repreender, o Senhor é gentil. É maravilhoso no trato conosco. E nós temos essa bênção de podermos passar por todos esses véus. O primeiro já estava aberto. O segundo, ele conquistou o terceiro, o terceiro e o quarto, que é o terceiro para nós. O Senhor abriu todos os véus e nós temos acesso a essa arca que está aberta. E dentro dela tem as tábuas da lei, que é o coração do Pai. Tem o prato de maná, que é Jesus, o pão da vida. E tem o cajado do Espírito, que é a revelação, a direção do Espírito, dons e frutos do Espírito, que nos conduz à eternidade. Eterno Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta hora e queremos te agradecer por Tua presença conosco mais uma vez. E pelos Teus sinais neste culto, falando ao nosso coração, nós queremos te exaltar por esse novo e vivo caminho, não criado por homens, porque as coisas que Tu fazes são inimagináveis. Nem sequer passa pelo nosso coração essa possibilidade. Mas Tu tens nos revelado as coisas porque somos pequeninos, necessitados. Enquanto permanecermos assim, Tu continuarás a falar ao nosso coração. Dá a Tua bênção à Tua igreja, todos que sentiram, Senhor Deus, o toque do Teu Espírito, através dos dons, através da palavra, dos louvores, todos os atos, enfim, deste culto. Dá a Tua bênção, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno e maravilhoso do nosso Deus Pai, que a consolação, a graça do Espírito Santo repouse sobre vós, e todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Nós podemos ser assim, dependentes, sem expressão, como nós somos, mínimos, e o Senhor fala conosco. E o Senhor nos chama por nome. O Senhor chama sempre gentil, porque o Senhor é um cavalheiro. Serva querida, meu servo, meu filho. Tá? Até para exigir certas coisas, até para nos repreender, o Senhor é gentil. É maravilhoso no trato conosco. E nós temos essa bênção de podermos passar por todos esses véus. O primeiro já estava aberto. O segundo, ele conquistou o terceiro e o quarto, que é o terceiro para nós. O Senhor abriu todos os véus e nós temos acesso a essa arca que está aberta. E dentro dela tem as tábuas da lei, que é o coração do Pai, tem o prato de maná, que é Jesus, o pão da vida, e tem o cajado do Espírito, que é a revelação, a direção do Espírito, dons e frutos do Espírito, que nos conduz à eternidade. Eterno Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta hora e queremos te agradecer por Tua presença conosco mais uma vez.
e pelos teus sinais neste culto, falando ao nosso coração, nós queremos te exaltar por esse novo e vivo caminho, não criado por homens, porque as coisas que tu fazes são inimagináveis. Nem sequer passa pelo nosso coração essa possibilidade. Mas tu tens nos revelado as coisas porque somos pequeninos, necessitados. Enquanto permanecermos assim, tu continuarás a falar ao nosso coração. Dá a tua bênção à tua igreja, todos que sentiram, Senhor Deus, o toque do teu Espírito, através dos dons, através da palavra, dos louvores, todos os atos, enfim, deste culto. Dá a tua bênção, e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno e maravilhoso do nosso Deus Pai, que a consolação, a graça do Espírito Santo repouse sobre vós, e todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Nós podem ser o Espírito, através dos dons, através da palavra, dos louvores, todos os atos, enfim, deste culto. Dá a tua bênção, e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno e maravilhoso do nosso Deus Pai, que a consolação, a graça do Espírito Santo repouse sobre vós, e todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Nós podem ser todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Nós podem ser